O debate sobre raça no Brasil entra num novo capítulo. Por décadas, o movimento negro construiu estratégias para que pretos e pardos se reconhecessem como negros. Essa identidade coletiva sustenta políticas de ação afirmativa e o enfrentamento a problemas estruturais que atingem pretos e pardos, como a violência policial, o encarceramento em massa e a precarização do trabalho. Mas agora, nas redes sociais, novas gerações questionam esse legado, num contexto em que pautas coletivas históricas perdem espaço para temas como estética, relacionamentos e empreendedorismo. Já as bancas de heteroidentificação, criadas para garantir ações afirmativas, adicionam ainda mais polêmica ao debate. Decisões que excluem pessoas pardas ganham destaque no noticiário, expondo a necessidade de melhorias no processo. É nesse cenário que cada vez mais pessoas defendem uma identidade parda e mestiça, sem vínculos com a identidade negra. Uma tentativa de solução rápida para acabar com tensões que não param de crescer. Pesquisadores e ativistas refutam essas ideias e tentam reconectar novas gerações ao legado político do movimento negro brasileiro. Será que uma categoria parda sem negritude é o caminho para o combate ao racismo no Brasil? Como novas gerações de ativistas negros disputam essa narrativa dentro e fora das redes? Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Por aqui a gente sempre tem um bom papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de Fato. Obrigada para você que nos acompanha pelo YouTube do Brasil de Fato, pela Rádio Brasil de Fato ou pela Rede TVT. Obrigada pela companhia. Vamos para mais uma conversa. Hoje a gente fala sobre essa nova onda de orgulho pardo e as tensões que estão por trás dessa disputa. Primeiro quero chamar aqui o Giovanni Adodi. Ele é historiador, influenciador e poeta. Obrigada por ter topado o nosso convite, Adodi. Está me assistindo. Agradeço demais o convite. Fico muito feliz quando isso acontece, porque é um tipo de reconhecimento do meu trabalho. E é isso, estamos aqui para responder essas questões todas. Vamos lá, e para a gente adicionar ainda mais história e conteúdo para esse papo, eu também chamo a Bruna Santiago. Ela é doutoranda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e escritora. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, viu? Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Vamos lá, então. Nós três vamos ter esse papo, né? São muitas coisas para a gente discutir hoje. Começo com a Dodi. Vocês dois, na verdade, fizeram juntos um curso, né, recente, falando sobre pardismo, mestiçagem, sentindo aí uma necessidade de trazer esses temas de uma forma didática para as pessoas que ainda estão em dúvida. São muitos conceitos que têm circulado na internet, né? Queria que você falasse, para começar contigo, Dodi, por que a necessidade de trazer esse tema de uma forma didática? O que você tem percebido, né? Por que esse tema tem sido tão central hoje nos debates sobre raça, principalmente nas redes sociais? Então, eu e Bruna fizemos, né, demos aula para o curso sobre pardismo e colorismo, para a página da Pretitudes. E é um tema muito necessário atualmente, porque é um debate que tem ganhado força nas redes e, de alguma forma, também fora das redes, mas principalmente dentro delas. E a minha necessidade de abordar essa questão e a forma como observo tudo isso é porque toda a questão do pardo e das identidades negras e também indígenas tem sido colocado em pautas naquilo que eu considero um apagamento dessas identidades, assim. Quando a gente se propôs a discutir pardismo no curso, quando a gente fala de pardismo, por exemplo, a gente está falando de um fenômeno social que é histórico no Brasil, que vai promover esses apagamentos, seja o Estado brasileiro, através dos censos, da forma como coleta os dados da população brasileira, nessa promoção desse apagamento das identidades indígenas e negras, né? Essa palavra, esse termo pardo, está presente na nossa história desde a chegada dos portugueses aqui, que vão definir os indígenas como pardos a priori, e depois lá no censo de 1872, esse termo também aparece ali junto com preto, com branco, com caboclo, e como essa palavra vai acabar diluindo essas identidades e promovendo uma certa confusão também na mentalidade da população, criando esses apagamentos, assim, né? Ou seja, vão haver indígenas que vão ser alocados na categoria pardo, descendentes de pessoas pretas que vão ser socialmente racializadas, as pessoas negras de pele mais clara, também associadas a essa categoria pardo. E é importante dispensar disso porque essa palavra, por si só, sozinha,
ela não dá conta politicamente de entender as realidades dessas pessoas negras mais claras ou dessas pessoas indígenas que não estão aldeadas ou que ainda estão em processo de reconexão, né, com o seu povo. Então, de uma palavra que promove mais apagamentos do que sentidos políticos dessas identidades, assim. Então, é muito importante disputar isso hoje em dia. Bruna, aí continua com você, né? Bom, você também, como parte do curso, né? Por que que você acha que tantas pessoas que são racializadas como negras, né, que foram conscientizadas nesse processo do movimento negro para se reconhecerem como pardas, né, como negras, na verdade, se a gente está falando aqui de pardos e pretos compondo a população negra, por que que tanta gente tem tido dificuldade em se ver dentro da identidade negra? E, de novo, como que entender a história também do Brasil, essas construções, ajuda a gente a compreender também esse momento que a gente está vivendo? Eu sempre penso que quando a gente fala de questão racial no Brasil, não existe nenhum tipo de obviedade. É muito comum que a gente às vezes comente, não, mas isso já foi muito debatido. Mas a questão racial no Brasil ela é sempre complexa e há um apagamento histórico que é fundamental na nossa ordem de tempo atualmente. A gente está falando do neoliberalismo que captura identidades para desmobilizar politicamente essa juventude. Então, assim, quando a gente vai falar com pessoas mais jovens, a gente percebe muito uma falta de conhecimento histórico da luta negra no Brasil e de como a gente chega a uma categoria política negra. Então, parece que a gente dá um retorno a 1940, onde as ideias de raça são biológicas, com uma exaltação da mestiçagem, o tipo ideal brasileiro. Então, o pardo, ele é o mestiço. Então, se todo mundo é mestiço, qual é a necessidade de categorias políticas de raça? Então, o pardo ele é uma categoria que a forma que está sendo vista atualmente, a partir da lógica da mestiçagem, ela é muito despolitizada. E essa despolitização da raça é uma estratégia histórica da branquitude do nosso país, e a gente percebe que a gente tem uma ampliação aos acessos, que o pardo é um dos principais beneficiados das políticas públicas brasileiras, ao mesmo tempo que a gente deixa esse debate repousar no discurso público, não num discurso acadêmico. Então, assim, a gente precisa de projetos de informação sobre o pardo que cheguem nessa geração que é das redes sociais. Porque muitas vezes essa população não sabe os debates que acontecem em torno dessas categorias e se seduzem por discursos de pertencimento, que é uma lógica neoliberal latente, né? Então você é individualizado, sua dor não é coletiva, não é mais política, ao mesmo tempo que são comunidades muito restritas. Então, se a ação do movimento negro em determinado momento histórico foi de ampliar e unificar, uma leitura da mestiçagem é uma ampliação total que também não dá direito a uma força política dos movimentos. Afinal, todo mundo é mestiço, sendo todo mundo mestiço, de que modo a gente luta por direitos, se é necessário. Então, assim, acho que a nossa geração, ela perde um pouco de vista o debate dentro da luta política. Uhum. Isso tem sido muito apontado, inclusive, por gerações mais velhas, né, que falam, olha, esse BO é de vocês, né, vocês precisam ter em conta o legado que a gente deixou e ver essa responsabilidade, porque é muito fácil para a gente dizer, nossa, mas o movimento negro não está vendo isso. O movimento negro são as pessoas que estão aqui no hoje também, né, e são movimentos negros. E aí, Adodi, todos nós aqui, né, pessoas de pele clara, com certeza já fomos questionados em vários momentos. E existe uma disputa por essa identidade negra. Por que é tão importante, a de hoje, para você, na sua experiência, disputar essa identidade negra? E qual é o sentido de uma identidade negra distanciada, de uma identidade parda, na verdade, distanciada de uma identidade negra, que esse é o centro desses debates de orgulho pardo, né? Então, nós temos negros compostos por pretos e pardos, os pardos estão sendo excluídos, ou a experiência de negritude não faz parte da experiência dos pardos, e aí nós precisamos então separar os pardos da categoria de negros para que eles tenham seus direitos reconhecidos, é um pouco do centro desse debate. Isso faz sentido para você? E por que você tem, né, nos seus conteúdos, enfim, disputado tanto a identidade negra, sendo uma pessoa de pele clara também?
A importância, assim, de se pensar a disputa pela sua própria identidade, né? Eu acho que é, primeiro, o direito à sua própria identidade. E quando a gente fala de negritude no Brasil, a gente está falando de algo muito complexo, assim. Ser negro, a negritude brasileira é muito diversa. E quando você pensa naquele estereótipo de que só é negro quem tem a pele escura, esse é um estereótipo muito racista, assim. Desmobiliza a população negra brasileira, tira o direito de pessoas negras mais claras se identificarem como negras e colocam pessoas negras de pele escura num certo lugar muito fragilizado, assim. Não que elas não tenham forças políticas para enfrentarem o racismo, mas é uma lógica de isolamento dessas pessoas e de estereótipo em relação ao próprio fenótipo que elas carregam. Então, eu, né, nos meus conteúdos, tenho me preocupado com essa questão de reforçar não só a minha identidade negra, mas de pensar a identidade negra das pessoas mais claras, porque primeiro eu consigo compreender que houve uma discussão muito equivocada sobre colorismo em relação ao que acontece no Brasil, promovendo assim certos rixas e rachas entre pessoas negras mesmo, num lugar de ressentimento, que é inclusive um dos motivos que eu consigo observar que vai permitindo a volta desse discurso de orgulho pardo, que não é um discurso novo, de orgulho mestiço, e da importância de pensar a identidade negra como uma identidade política, né? A gente não está falando aqui de algo biologizante, né, no sentido biológico. Eu, de alguma forma, me tornei negro, fui me racializando e fui racializado socialmente enquanto pessoa negra. E toda pessoa negra passa por esse processo. Óbvio que você nasce com uma cor de pele, você nasce com traços ali, é, que são de uma questão biológica, mas a forma como a sociedade lida com esses traços, lida com essa pele, é puramente social e de uma construção social. E ao me afirmar negro, eu consigo compreender as vivências que são distribuídas a mim, porque certos tratamentos vão ser dados a pessoas como eu ou parecidas comigo. E aí eu não consigo ver sentido em dissociar a questão do pardo da negritude, porque é puramente desmobilização, assim. Tira de mim uma agência política e de pessoas como eu essa agência política, de se conectar com sua ancestralidade, de compreender por que seus traços e sua pele recebem um tratamento diferenciado em relação às pessoas brancas e de compreender que pessoas pardas e pretas no Brasil, né, as que são negras, estão vivendo uma situação socioeconômica muito parecida por conta desse traço e por conta dessa cor de pele, seja mais escura ou mais clara. Vai haver, sim, certas diferenciações, certos tratamentos nas relações cotidianas que vão dando uma diferença aí para quem é negro mais claro ou escuro, mas da importância de se entender essa identidade negra para que pessoas negras mais claras compreendam que essa tentativa de apagar a consciência política dela e a identidade negra dela é também uma forma de desmobilização, de paralisar essa pessoa politicamente, de tirar dela essa agência política. Então, não vejo sentido nessa separação de pessoas pardas que são negras. São negras porque são socializadas como negras por conta dos seus traços e da sua pele, e vão ter uma vivência parecida com pretas, e a identidade unifica essas pessoas, e vão ter vivências parecidas, né, que são as pretas e as pardas, e unificando essas pessoas, fortalecendo a luta antirracista e fortalecendo essa luta que tenta apagar a existência negra no Brasil, seja fisicamente, né, um país que tentou produzir políticas para eliminar essas populações, mas que tenta apagar a gente na consciência, tirando da gente essa agência política e o direito à nossa própria ancestralidade e à nossa identidade. E falando em identidade, recuperando um pouco do que a Bruna tinha falado, né? Nesse contexto neoliberal, é isso, né? As identidades agora são uma mera questão de empoderamento individual e de conforto, de você se sentir bem com toda a sua raiz, com toda a sua beleza, tirando o tensionamento, né? Porque se a gente pensar na lógica de redes sociais, tudo ali é feito para que você nunca se questione em nada, para que você nunca se critique em nada. Então, faz sentido também uma identidade que não te coloque em tensão. Mas as tensões, elas sempre existiram entre as raças, né? E também entre a população negra. Eu fico lembrando da minha última leitura de Um Defeito de Cor, né? Onde a Ana Maria Gonçalves, ela retrata essas tensões de uma forma muito visual ali. Recomendo, enfim, para qualquer pessoa que ainda não tenha lido, para você entender que as tensões entre pretos e pardos, pessoas mais escuras, pessoas mais claras, elas sempre existiram, elas continuam existindo. E aí isso é levado para as redes sociais, a minha impressão, né, de uma forma, nossa, alguém me invalidou, alguém me chamou de branco, alguém disse que eu não poderia estar nesse espaço, acabou tudo, e agora eu preciso de um grupo que só fale coisas positivas que eu quero ouvir, que só me exalte no lugar de tá tudo bem ser quem você é.
Como a gente entende também esses discursos, Bruna? Como que a gente lida com essas tensões? É possível esperar uma identidade? Que a gente está falando de racismo, então enquanto o racismo existir, a gente vai ter desconforto, a gente vai ter dor dentro da nossa identidade, da nossa subjetividade e da nossa relação uns com os outros, falando de população negra. Então é possível esperar conforto e acolhimento num contexto tão complicado e racista como a gente vive no nosso país? Eu acho que a forma como se deu esse debate, principalmente no campo de uma psicologização, eu acho que é a palavra, onde tudo vai ser levado para o campo subjetivo, mas sem pensar que subjetivo também é político, acaba enfraquecendo o debate das estruturas. Então é muito comum que quem vem trazendo esse debate sobre o pardo negligencie tanto a discussão do racismo estrutural, quanto negligencie também o papel da branquitude como o grande criador colonial, se a gente for pensar, das identidades. Então, quando a gente individualiza por uma negação externa do outro, a gente está trazendo esse problema, não é porque disseram que eu fui branca. Eu acho que eu sou branca, acho que a gente que tem a pele clara, a gente passa por isso em vários momentos, mas a gente perde a dimensão da estrutura da raça que ela atua dentro dos sujeitos e dos grupos. Então, assim, coisas que a gente acabou negligenciando. Um certo movimento negro essencialista, isso é algo que a gente tem que bater de frente, onde se idealizou um tipo de preto ideal que teria características específicas. Acho que todo mundo que acompanhou aquele momento de Wakanda, e então, assim, traz esse tipo ideal de negro, e são movimentos que foram extremamente despolitizantes no sentido de pensar a categoria negro dentro da sua multiplicidade. Porque se a gente vê o negro como um tipo ideal, a gente cai no papo do racista, que diz que o negro é um só, que o negro ele anda negro, fala negro, se comporta negro e é um negro individual que não representa uma comunidade, essa comunidade teria que ser homogênea. Então são negros iguais, são tipos de negro. Isso é muito ligado a um pensamento do Fanon, que diz assim que a gente está encarcerado no aspecto racial. E eu acho que essa essencialização caiu em alguns setores de movimentos negros, porque justamente a gente pensar a pluralidade e acabou desmobilizando pessoas de pele mais clara em alguns movimentos. O que não justifica a gente retomar um essencialismo biologizante também. Então, eu acho que esse papo muito individualizado que tenta buscar um conforto racial, ele não é possível dentro de uma estrutura racista, porque o racismo ele é desconfortante. Quando a gente faz isso, a gente negligencia as estruturas, a gente negligencia as violências de classe, a gente negligencia a própria multiplicidade do sujeito negro. Então, é pensar, não, mas existe uma religião de negro, um comportamento de negro. Isso, ele no fundo, é uma raiz totalmente despolitizante e essencialista. Então, eu acredito que quando a gente começa a perceber essa individualização da dor e que tenta um conforto coletivo, ela é, no extremo, um retorno a ideias de que o Brasil ele era confortável racialmente, diferente de todo o resto do mundo, com base nas ideias de mestiçagem. O que, no fundo, é uma inversão da própria luta negra, né? Então a gente acusa o movimento negro só, sem pensar o papel do colonizador. Então, para mim, o debate da mestiçagem, ele vem pecando muito em não tematizar o branco nisso tudo. Onde é que fica o branco? Qual é o par do branco também, se for pensar assim? Onde é que está o branco nessa equação, né? Onde está o racismo estrutural nessa equação? A gente perde as grandes estruturas de vista. Pois é, Dodi, e é importante isso que a Bruna está falando, porque o grande vilão nesses discursos é o movimento negro, né? É o grande alvo de ressentimento, de combate, ou seja, é o movimento negro que está numa cúpula, o movimento negro, tramando estratégias para excluir os pardos, né? Para manipular dados em que os pardos, quando estão na universidade, são brancos, mas quando estão na cadeia são negros.
Enfim, e pessoas retintas que também assumem essa visão, assumem esse lugar de estão excluindo, estão perseguindo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu notei, né, quando tive contato com esse tipo de conteúdo, e que me acendeu um sinal de alerta, porque eu falei, bom, se o principal causador do sofrimento aqui é o movimento negro, e são os retintos, e em nenhum momento a gente está falando do racismo que o branco coloca, né, e que a branquitude traz, e que continua causando essa disputa por espaço, essa dor que continua atingindo, né, toda a população negra, racializada, enfim, começou a acender esse sinal de alerta, né, do que a gente está falando aqui. Então, queria te perguntar isso, né, por que o movimento negro continua sendo o principal alvo desses discursos, né, como aquele que está fazendo o mal e excluindo o pardo, e até que ponto, né, como isso é perigoso mesmo? Por que esse discurso está sendo tão forte e tão assumido também pelas pessoas que estão nas redes? Eu acho que existe um pouco de má formação, assim, de referências de leitura mesmo. E eu chamei recentemente toda essa ideia de orgulho mestiço e de como lidam com os movimentos negros de negacionismo. Algumas pessoas não gostaram, mas enfim. E eu chamo de negacionismo no sentido não de que todas as pessoas que estejam caindo nesse discurso sejam propositalmente desonestas ou pessoas que mais aliadas à direita, mas há esses que estão nesse campo e há pessoas realmente que não têm uma formação sobre a história do movimento negro no sentido mais amplo, assim. E é um discurso muito perigoso, porque, primeiro, torna o movimento negro numa deidade, como se fosse uma entidade única, que mobiliza o país com suas mãos invisíveis, e isso não é um fato. Movimentos negros são muito diversos no Brasil, né? Desde mais às esquerdas ou mais às direitas, assim. E tornar esse movimento negro nesse lugar de deidade é muito perigoso. É um senso comum que reduz o movimento negro ao que ele não é. E sinto que parte desse processo de vilanização dos movimentos negros acontece porque o movimento negro, desde os anos 70, politicamente ganhou muita força. E para uma sociedade muito racista e para um país muito racista, se conseguir fazer forte, se conseguir fazer presente e conseguir mobilizar políticas públicas, enfurece o racismo, enfurece de alguma forma a estrutura racista e quem se beneficia dela. Então são discursos muito benéficos para quem quer, por exemplo, desmobilizar políticas públicas das universidades. É interessante observar que esse discurso é muito perigoso, por exemplo, porque coloca as bancas de heteroidentificação nas mãos do movimento negro, sendo que não são os movimentos negros que são as bancas de heteroidentificação. E aí todo esse processo de colocar o movimento negro como aqueles que estão impedindo pardos de entrar nas universidades e ignorando, por exemplo, as estatísticas que já deixam claro que o número de pessoas pardas, autodeclaradas pardas, aumentou nas universidades, assim. Então é perigoso porque coloca o movimento negro nesse lugar que não diz respeito a ele, não é o movimento negro que criou as desigualdades, o movimento negro não impediu pessoas pardas de acessar políticas públicas, muito pelo contrário, se mobilizou para compreender a diversidade negra brasileira e de como a nossa negritude é específica por conta dos processos de miscigenação que ocorreu, que nasceu através de um processo de violência, e é um alvo porque se fez forte numa sociedade muito racista. E se fez presente e se fez como um movimento educador mesmo, de educar a sociedade para compreender o que é ser negro, os problemas criados pela colonização, pela branquitude. São movimentos que vão em lugares muito sensíveis para a sociedade e para o Estado brasileiro também. E acredito que é muito por isso, assim. E eu acho que a gente acabou colocando, a gente não, né? Mas o debate ele foi indo para esse lado apenas das bancas e das retiradas de direitos, né? A partir do momento que a gente tem as políticas afirmativas, que são coisas muito positivas para colocar pessoas de fato negras dentro das universidades e das vagas, né? De concursos públicos. Mas, sei lá, eu vou fazer 37 anos esse ano, então eu lembro muito bem da época em que era muito comum as pessoas fazerem os comentários mais racistas no seu cotidiano, sem nenhum constrangimento, era parte do dia a dia, as pessoas tinham isso, né? Isso eu tô falando dessa época antes da internet, né? Onde a gente não tinha esse debate tão popularizado. Eu lembro que você tinha que alisar o cabelo para conseguir uma vaga de emprego, mesmo que você tivesse a pele clara. Então, eu fico pensando em todo esse acúmulo teórico, em todas essas conquistas também no dia a dia que eu percebi na minha vida e na vida de outras pessoas negras, sejam elas de pele clara e pele escura. Então, fazendo um comentário muito pessoal, me parece muito injusto também, sabe? Tirar toda a construção que o movimento negro trouxe
para que a gente fosse recuperado de uma subjetividade que foi construída em cima de violência, de racismo, de invisibilidade. E agora, porque a gente tem essa questão sensível, né, das bancas de heteroidentificação, das políticas afirmativas, simplesmente o movimento negro virou as costas. Eu fico perguntando, virou as costas para quem e como, né? Será que as pessoas não percebem? Isso é uma indignação muito pessoal, para falar a verdade, né? As pessoas não percebem as conquistas práticas no dia a dia, desse fortalecimento, né? Hoje eu sei que muitas pessoas não fazem ofensas racistas porque elas têm medo também das consequências do fortalecimento que a consciência negra, também promovida por esses movimentos, trouxe. Então deixo aqui essa indignação pessoal. E aí jogo para a Bruna. Bruna, a gente também, você falou da questão das estruturas, né, do que a gente ainda precisa conquistar. Esses movimentos de orgulho pardo, como a gente vem falando, estão focados também numa questão bem individual e a gente tem muitas pautas, como você falou, racismo estrutural, a gente citou no começo do programa, né, a gente tem encarceramento em massa, a violência policial, precarização do trabalho, violência contra a mulher, né, que as mulheres negras são as mais afetadas ainda. Enfim, existem tantas pautas ainda que afetam pretos e pardos no nosso país, né? E os pardos que ainda estão numa situação econômica, financeira mais baixa, sofrem ainda mais, e estão muito próximos também da população preta nisso tudo. E aí eu te pergunto, o que essa proposta de separação de pardos e pretos pode causar, né, nessas pautas, nessas demandas estruturais? E mais, o que esses movimentos de orgulho pardo propõem nesse sentido, ou não existem propostas, né? Para onde a gente caminha no combate a essas estruturas, quando a gente fala dessas propostas que olham para o mestiço, que olham para esse âmbito mais individual? Eu venho acompanhando a Nação Mestiça há alguns anos, né? E o interessante dos movimentos, de alguns movimentos atuais de orgulho pardo, é que ele negligencia a história total. É uma desqualificação de toda a produção histórica, inclusive que concorda com o viés que ele defende. É muito uma necessidade de inovação que acaba negligenciando o que vem sendo produzido na história do Brasil. Mas, por exemplo, desde 2001 a gente tem movimentos como a Nação Mestiça. E algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre as relações conservadoras no pensamento mestiço no Brasil. E como na história do Brasil todas as organizações de movimento pardo nunca foram progressistas, sempre se colocaram em um lugar neutro, mas que esse lugar neutro sempre tendia a posicionamentos conservadores, justamente pela própria dinâmica da sua leitura racial, inclusive se opondo à aplicação de políticas de cotas por não ter possibilidade de definir quem é um mestiço no Brasil. Então, assim, alguns movimentos contemporâneos que se colocam como novidade desconhecem a própria história dos movimentos pardos no país. Então, assim, há estados que existe o Dia do Mestiço, por exemplo. Não é um assunto novo. E mapeando quais foram os políticos que votaram pelo Dia do Mestiço, quem propôs o Dia do Mestiço, eu chego em organizações que são conservadoras, que possuem táticas de ataque tanto aos movimentos negros como aos movimentos indígenas e que negam em muitos momentos, essas dinâmicas de uma estrutura e não possuem projetos políticos que pensem essas demandas. A energia é muito gasta em afirmar um tipo brasileiro, uma identidade nacional. Esse é o grande projeto. E que não é o. A gente tem isso desde sempre, né? Quando a gente tem o pós-abolição, a gente já tem essa busca por pensar qual é a identidade do Brasil. Então, a formação da identidade mestiça ela está atrelada à formação de uma identidade nacional do Brasil buscada pelas elites. Então, não há um projeto político pardo no Brasil que pense as questões que o movimento negro vinham e vem debatendo até então, né? Então, quando a gente vai pensar políticas afirmativas, quando a gente vai pensar encarceramento em massa, quando a gente vem trazendo essas questões, a gente vê um desinteresse
intelectual nesses temas. Porque para a gente ter ideólogos de uma ideia, a gente precisa pensar como essa ideia vai ser aplicada em vários setores da sociedade. Mas eu sinto essa escassez. Então, para mim, historicamente, os movimentos pardos e mestiços que fazem ode à mestiçagem, eles estão ligados a projetos conservadores. Inclusive, afirmar isso na internet me rendeu uma notificação judicial, porque uma página específica não se interessou por essa afirmação que é histórica. Então, assim, desconhecer a história é uma estratégia também, porque negligenciar o que já foi feito em nome da mestiçagem, de um ideal mestiço com bases biológicas, é uma forma de apresentar uma inovação que, no fundo, é o velho racismo brasileiro. Agora eu queria voltar um pouco nessa questão das bancas de heteroidentificação, que tem sido um grande centro de polêmica, né, Dodi? Como você tem acompanhado esse debate? O que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, de fato, a gente fez uma reportagem acompanhando algumas pessoas que foram excluídas do processo do CNU e vários ativistas, né, pesquisadores ligados aos movimentos negros, falando da necessidade de melhorar esses processos, de olhar assim para isso de uma forma crítica, tentando melhorar, mas não simplesmente jogar num lugar de que essas bancas são o maior problema hoje que a gente tem, né? Mas de fato isso tem gerado muito debate, tem gerado argumentos para dizer que as pessoas pardas que foram utilizadas, né, entre aspas, esse é o termo colocado, para compor a população negra e conquistar essas políticas públicas, hoje não estão acessando políticas públicas. Você já deu algumas dicas, né? Existem números que dizem que os pardos estão entrando mais nas universidades, que são a maior parte das pessoas acolhidas também nessas políticas. Então, por que essas notícias têm ganhado tanta projeção, né? Realmente é um processo que precisa de melhorias. Como a gente olha para esse debate, sem jogar fora também a parte positiva, mas olhando também para as complexidades que às vezes acabam afastando algumas pessoas de entender esse debate? Eu acho que ganha muita força porque o próprio debate que a gente está tendo aqui está em alta nas redes, então as bancas acabam sendo também vilanizadas nesse processo todo. É claro que, assim, como você mesma já disse, nenhum processo é perfeito, né? E vão haver falhas, e existem falhas, como a gente já observou, em relação a como as bancas de heteroidentificação, em alguns casos, impedem algumas pessoas que não são brancas mesmo, de entrar pela política de cotas nas universidades e enfim. Já existem algumas coisas que podem ser feitas, você pode entrar com recurso, né, para tentar garantir a sua vaga, e vale a pena pensar na própria formação de quem está naquela banca, né, que tipo de treinamento essa pessoa recebe. A verificação é feita apenas online, apenas por vídeo, pessoalmente, por foto, que tipo de orientação e de educação mesmo as pessoas que estão nas bancas de heteroidentificação recebem para lidar com as pessoas que tentam entrar por essas políticas para pessoas pardas e pessoas pretas, assim. Mas é também importante lembrar que são políticas que têm sucesso, não é o tipo de situação que a gente pode usar para dizer que, nossa, todos os pardos estão sendo rejeitados por essas bancas. Muito pelo contrário, as próprias estatísticas, como eu disse, provam que as pessoas pardas têm conseguido entrar na universidade e mudar a cara da universidade. E vale a pena dizer também, que é algo que eu concordo, que é o que a Gabriela Bacelar sempre diz, que o fato da banca de heteroidentificação negar a sua autodeclaração não quer dizer que você não seja uma pessoa negra ou que você não seja uma pessoa parda. Não é sobre negar a sua identidade, mas é sobre o quão prejudicado pelo racismo você vivencia na sociedade. Assim, a sua característica física, o quanto ela te garante que você vai passar livre dessa discriminação ou não. E vale a pena fazer essa reflexão, assim, né? Essa política, ela para mim, qual é a minha situação de vida? Que tipo de vivência eu tenho nessa sociedade em relação a ser uma pessoa autodeclarada parda? Mas fica assim o questionamento como treinar melhor as pessoas que estão nas bancas de heteroidentificação sem cair num papo de vilanizar essas bancas. O sucesso está garantido. As pessoas negras têm conseguido entrar mais nas universidades. E também como pensar em evitar fraudes. Pessoas brancas continuam se declarando pardas para tentar utilizar as políticas públicas e como evitar que situações como essa continuem se perpetuando enquanto pessoas negras, de fato, em algumas situações acabam tendo a sua autodeclaração negada, assim. É uma situação complexa, é uma resposta que eu não consigo dar sozinho, mas acho que as dicas estão dadas, assim, alguns caminhos já estão sendo pensados, assim, por intelectuais negros e negras.
Bruna, esse discurso de orgulho pardo tem ganhado muita projeção, não só nas redes sociais, mas também nas mídias hegemônicas, né? E aí eu te pergunto, hoje, o número de seguidores, né, a projeção nas redes sociais, ela acaba trazendo um peso muito grande também para todo mundo. A gente mesmo às vezes busca ter números nas redes sociais porque isso acaba validando as coisas que a gente fala, né, a pesquisa, mas existe também toda uma construção antes das redes sociais, né? Queria um pouco da sua visão sobre isso. Até que ponto o que a rede social mostra está de fato de acordo com o que é uma pesquisa acadêmica? Até que ponto também a gente pode levar esse debate para o popular, né? Porque a academia ela também pode chegar nas pessoas e furar a bolha. Enfim, como que você vê essas coisas, né? Como que você conecta tudo isso e como que a gente pode avançar nesse debate, né? Pensando que é isso, a influência das redes digitais, elas têm colocado muito peso também no que é esse debate hoje, né? Que tem ganhado as mídias, enfim. Como que você avalia essa situação? Então, e aí eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu criei o Leituras Pretas, que é um projeto no Instagram, quando eu estava na graduação, eu acho que em 2017, 2018, justamente por perceber que não havia referências negras no meu plano, da graduação em História. Então, assim, eu senti uma falta muito grande de ler intelectuais negros e criei o Leituras Pretas. E foi um projeto que tinha bons números, um projeto voltado para a população negra através do Instagram e foi desativado pela Meta no mês passado. Então, eu tive um perfil de 40 mil seguidores, que era um projeto também social desativado pela Meta sem nenhum tipo de explicação, projeto voltado para a educação de pessoas negras e também que viesse trazendo esse debate acadêmico em uma linguagem mais popular das redes. E eu sempre penso, o que infringe as normas de uma big tech falar sobre questão racial de uma maneira comprometida. No Brasil sempre houve uma disputa no campo público em relação à luta racial. Se a gente for pensar ali nos anos 2000, o papel da televisão na desmobilização dos debates em relação às políticas afirmativas, eles foram preponderantes. A gente tinha canais abertamente discutindo contra as cotas. Então, assim, as redes sociais, ela dá uma amplificada a algo que já ocorria através da mídia hegemônica. Porque há um interesse em defender ideias de desmobilização da luta negra. O sistema atual que a gente está, até concessões são desmobilizadoras em alguns momentos, né? Então a gente vê essa desmobilização e também uma desvalorização do discurso intelectual. Isso é algo que a gente precisa falar muito. À medida que a gente vê um ataque direto às políticas afirmativas, às bancas de heteroidentificação, a gente vê também diversos coaches falando sobre que universidade não traz nada para ninguém. Então, em geral, há um sistema educacional que, nesse momento, ingressa a população preta e parda. É dizer para esse filho de trabalhador que esse espaço não é para você. E eu, como uma pessoa que era trabalhadora, assalariada, sempre trabalhei como garçonete, babá. Nesses trabalhos, eu tinha pouquíssimo tempo de ler ou consumir qualquer tipo de conteúdo. Eu já fui contra as cotas. Se você olhasse para mim, quando eu tinha 23, 24 anos, eu iria dizer, não, não sei nada de feminismo, não sei nada de cota, eu não sabia absolutamente nada. Eu trabalhava 10 a 11 horas por dia, tinha uma filha de 3 anos. Então, assim, o tempo de um trabalhador ali que vai ser mediado no escala 6x1, que não tem acesso a livros e a cinema, meus acessos foram todos depois de 25, 26 anos. Primeira vez que eu fui no cinema, primeira vez que eu li na literatura e quando eu ingresso numa graduação em História. E eu consigo fazer esse paralelo do antes e do depois. Quem era aquela mulher negra, trabalhadora doméstica, que não tinha conhecimento algum desses debates e que via uma coisa ou outra pelo jornal, e a mulher negra posterior da universidade que cria um projeto que vai justamente tentar alcançar quem não é da universidade. Então, assim, a gente tem uma vulgarização quando a gente vai falar do
do trabalho acadêmico, que é uma desqualificação, de dizer assim, não, o trabalho acadêmico não chega nas pessoas. Mas a gente precisa ter atenção que diversas pessoas que já foram trabalhadoras, CLT, como era o meu caso, que não tinham acesso, entraram na universidade. E a gente tem um compromisso, como movimento negro, de trazer isso para a população. Então, eu acho que toda generalização ela é falha. Acho que nossa educação está sofrendo um ataque terrível em várias escalas e que os movimentos atuais fazem o possível, tanto para desqualificar a história do movimento negro, quanto para desqualificar os militantes dessa nova geração que entrou na universidade depois das políticas afirmativas. Isso é bom para a gente já ir para o final da nossa conversa. Dodi, nas suas redes você tem buscado, né, popularizar esse debate também. Você usa muita linguagem de deboche, do humor também para atingir as pessoas, porque no fim das contas é um terreno em disputa também, né? E aí queria que você falasse um pouco da importância também dessa linguagem e se isso tem sido efetivo também para fazer as pessoas entenderem debates que parecem óbvios para muita gente, para quem já discute isso há muito tempo, mas a gente tem visto que não são tão óbvios assim, né? Então a gente ainda precisa chegar nas pessoas com essas teorias que já são debatidas há tanto tempo e que hoje se perdem, né? Como, por exemplo, o que é a identidade negra. Ai, adorei a sua pergunta, porque eu consigo falar e explicar melhor sobre o formato do meu conteúdo, assim. Eu digo que eu costumo usar uma estética que se aproxima da cultura pop mesmo, assim, que acaba jogando um pouco o jogo do algoritmo, que é o uso da trilha sonora, o uso do meme, a própria ironia e o deboche como forma de linguagem. Eu tento também trazer uma linguagem acadêmica em alguns vídeos, mas essa forma de conteúdo e essa estética específico ajuda muito. Assim, eu tenho percebido que tem tido um retorno, principalmente nessa disputa em relação à discussão sobre o tal orgulho pardo. Muitas pessoas me mandam mensagem ou lá nos comentários mesmo dizendo que encontraram meu conteúdo a partir de vídeos mais virais, que tinham mais essa linguagem popzinha, vamos dizer assim, e que começaram a conhecer o perfil, a conhecer o que eu apresentava de discussão e a se identificar e a perceber alguns problemas que estão postos em quem defende o orgulho pardo, assim. É importante tornar a linguagem mais acessível, mas ao mesmo tempo sem empobrecer o debate. É claro que eu tenho consciência que um vídeo de 3 minutos não dá conta de quase nada. E a minha proposta é muito mais apresentar debates e conceitos e referências que já existem e desmobilizar mesmo a lógica de quem está tentando defender o orgulho pardo, demonstrando as brechas, as contradições e principalmente usando o deboche e a ironia como forma de, olha, por que que a agência da branquitude não é questionada? Por que as estruturas desiguais não estão sendo questionadas? Porque tudo fica no campo do individual. E apesar do deboche, da ironia causar animosidades, e eu sei que elas causam, e às vezes essa animosidade pode afastar algumas pessoas, mas eu percebo que afasta quem é convicto da ideia de orgulho pardo, quem comprou como uma verdade absoluta. Quem está aberto ao debate consegue me ouvir e consegue compreender o que eu estou dizendo. Então, o formato do conteúdo, essa estética mais engraçadinha, é para realmente chegar mais longe, e tem chegado, eu tenho visto isso, tanto que eu estou aqui também sendo visto por você, pelo Brasil de Fato, e as pessoas têm gostado do que eu tenho feito. Eu acho que a animosidade, essa linguagem que eu já até disse no meu perfil, que nem sempre é uma linguagem acadêmica, mas é uma linguagem que eu carrego da minha experiência sendo de uma pessoa de periferia, que é, às vezes o falar na cara funciona mais do que comer pelas beiradas, se é que me entendem, assim. Mas é isso, acho importante tornar a discussão mais acessível e utilizar o que a estética de cultura pop, que eu gosto muito, facilita para chegar para as pessoas, porque torna mais agradável em algumas situações. Mas é isso, tem dado certo e eu continuo fazendo isso. Quero também continuar minhas pesquisas, para não ficar apenas no campo da internet, né? Sou historiador, quero entrar na pós-graduação, mas fico feliz que o conteúdo tenha sido acessível, claro e que mesmo o óbvio que precisa ser dito também tem sido entendido e que a partir do óbvio as pessoas começam a caminhar com suas próprias pernas, buscando leituras, lendo pesquisadores negros e indígenas para se aprofundar nessa discussão e não cair em discursos muito negacionistas sobre os movimentos negros e as identidades negras e indígenas aqui no Brasil. Bom, jogo para a Bruna para a gente finalizar nosso papo. Bruna, qual que é o papel do pardo no futuro da luta antirracista? Eu acho, e aí eu vou falar como uma pessoa autodeclarada parda, que é o compromisso histórico e político.
Acho que é uma luta de décadas. Quando a gente vai conhecer a luta dos movimentos negros, a gente vê o quanto ela foi desgastante, adoecedora para muitos militantes negros. Então, assim, a gente olhar para trás e fazer essa valorização, mas também pensando o que a gente pretende para o futuro. Eu acho que a gente precisa fazer um debate sério sobre os negros e a categoria pardo, pensando em diferenças regionais, porque em muitos momentos esse debate foi centralizado no Sudeste. Então, a gente tem algumas definições muito atreladas a movimentos de São Paulo, mas aqui na Paraíba a realidade é outra. No norte, por exemplo, no geral, na região norte é outra. Então, a gente pensar as especificidades regionais, eu acho que isso é uma demanda mesmo, que essa geração pode fazer de maneira respeitosa com quem antecede, valorizando o trabalho intelectual e o compromisso político. Então, se a gente fizer isso, a gente avança muito. Isso aliados aos movimentos indígenas, aos movimentos negros, porque não se faz uma construção política isolado. Então, essa articulação geral é fundamental e para nós pensar realmente nosso lugar, nosso estado, nossas regiões, quais são as demandas e como isso se atrela a essa luta coletiva. Eu acho que isso é um desafio e acho que essa geração pode fazer isso de maneira responsável. Bruna, aproveito para me despedir de você. Obrigada pela participação e pelo papo. Muito obrigada. Eu agradeço bastante esse espaço. Acho que é um debate fundamental que a gente pode se encontrar em outros momentos. Com certeza. Dodi, muito obrigada, viu, pela conversa. Parabéns pelos conteúdos. A gente fica acompanhando tudo na maior atenção. Até uma próxima. Até uma próxima, eu que agradeço o convite. Me sigam lá nas redes, @JoaniaDodi, que eu agradeço bastante. Bom, e aqui a gente encerra o BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. Te lembro que tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 7 da noite. No YouTube do Brasil de Fato, na Rádio Brasil de Fato e também na Rede TVT. Até uma próxima. Tchau.